científica muito ampla, de modo que a Deise teve essa oportunidade de fazer tanto a formação em neurologia infantil quanto em neurofisiologia clínica em dois dos melhores centros de neurociência do nosso país. Desde eu queria dizer que é um prazer e uma satisfação contar com você e sem mais comentários para não me alongar, a palavra é sua e fique à vontade para dar a sua aula da maneira que você achar conveniente e certamente vai ser uma aula muito produtiva para todos nós. Fique à vontade. Grata, professor, pela apresentação. E, assim, para mim é uma honra ter esse convite, porque o senhor um dos pioneiros aqui, né, em Alagoas, em neurologia, e, assim, é amplamente reconhecido. E, para mim, assim, é uma honra dar essa aula aqui nesse grupo de estudo. Você falando assim, eu me lembrei que também a minha irmã, né, com essa oportunidade ela mora lá, todas as minhas férias eu aproveitava para visitar lá algum centro, e uma das oportunidades eu aproveitei para conhecer um centro de epilepsia de Analum, que lá tem pessoas que já foram presidentes, né, da Liga Internacional, da ILAI, né, de epilepsia. E, assim, mesmo eu sem saber direito ouvir o dinamarquês, né? Mas para mim era muito importante estar, assim, entrando em contato com essas pessoas e tentando aprender, porque eu acho que a gente nunca esgota o nosso conhecimento, né? Então, aí, por conta disso, quero perguntar, assim, para vocês, assim, a respeito desse tema, né? Que é a epilepsia benigna na infância. Qual a expectativa de vocês aqui nessa aula? Se puder, assim, as pessoas interagirem, pode ser, professor? Sim, eu acho que é uma ideia boa, Deise. Eu, Beleza. particularmente, eu queria começar dizendo que eu tenho uma grande expectativa, porque essas epilepsias precisam ser melhor conhecidas. A gente pode traçar um prognóstico de forma muito mais adequada se a gente souber diagnosticar essas epilepsias. E, obviamente, que há algumas situações que o nome benigna talvez não se aplique tanto, mas, como regra, são epilepsias muito benignas e eu acho importantíssimo que os médicos e os estudantes de medicina conheçam elas para que possam dar um atendimento mais adequado aos pacientes. Mas eu acho que os estudantes, residentes, etc., poderiam dizer a Deise qual é a expectativa, porque eu sei o que ela está pensando. Ela está pensando assim, eu preciso falar o que as pessoas precisam ouvir. Isso que você fez, Deise, é muito bom, que você se coloca no lugar de quem está ouvindo. Então, eu gostaria também que as pessoas se manifestassem. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Oi, boa noite, Deise. Boa noite, pessoal. Eu sou Laura, sou psicóloga e neuropsicóloga. E, assim, como neuropsi, para mim é fundamental, né? Conhecer sobre as epilepsias, sobre as manifestações na infância. Então, a minha expectativa é, é realmente conhecer mais sobre. Eu acho que todo o conteúdo que você tiver aqui para trazer para a gente, eu acho que vai ser de bom aproveitamento para mim. Então, muito obrigada. E as outras pessoas aqui que estão presentes, o público, se as pessoas puderem, algumas pessoas dizer o nome e quem é a pessoa, né? O profissional, se é estudante, se é profissional, algumas pessoas. É composto de que grupo, professor? Nós temos residente de pediatria, nós temos estudantes de medicina, a Laura, que por acaso é minha filha, que é psicóloga, está fazendo neuropsicologia em São Paulo e, portanto, se interessa muito por esse tipo de assunto. A Williamina, que é a Mina, ela está dizendo que não consegue falar porque está de plantão, mas ela é uma das pessoas que mais se interessou por essa aula. E ela disse, eu não posso falar, mas eu estou assistindo. Beleza. Então, assim, dos objetivos dessa aula, eu tracei alguns, que é esclarecer alguns mitos e dúvidas do tema, o conceito gerais da epilepsia, classificação das crises e da epilepsia em geral, brevemente, esclarecer alguns mitos a respeito, né,
já falei, abordar o tema epilepsia benigna e o manejo e alguns diagnósticos diferenciais, tá? Então, partindo do pressuposto que a crise epiléptica é uma ocorrência transitória de sinais ou sintomas secundários a uma atividade neuronal, cerebral, anormal, excessiva e síncrona, tá? Esse é o conceito que a gente tem. A gente está vendo a sua imagem, mas não está vendo o slide. O slide, deixa eu ver, faltou compartilhar, que saiu, eu não compartilhei. Se alguma vez cair, eu vou entrar logo, tá, gente? Que algumas vezes caiu. Pronto, agora está entrando. Então, epilepsia, crise epiléptica, a gente caracteriza como uma ocorrência transitória de sinais ou sintomas, secundária a uma atividade neuronal cerebral anormal, excessiva e síncrona. Então, esse é o conceito que a gente tem de crise epiléptica, tá? Então, tem que ter uma atividade neuronal síncrona e excessiva para ser uma crise epiléptica, tá? Que difere do conceito de epilepsia, né? Que para ser o conceito de epilepsia, né, para ter uma epilepsia, se caracteriza por um distúrbio da atividade elétrica cerebral, como já descrito também, de etiologia variada, manifestações clínicas polimórficas, a gente vai falar alguns daqui, caracterizando, né, uma síndrome, e que tem que ser composta por crises epilépticas, como a gente já conceituou, agora recorrentes ao longo do tempo, certo? Há uma definição já operacional que ela é de 2014, da ILAI, certo? E ela pede pelo no mínimo 2 crises convulsivas não provocadas que ocorrem num período maior que 24 horas, certo? É uma das necessidades para a gente fechar, né, que ele seja uma crise epiléptica. Pode ter uma crise só, né, não provocada e uma possibilidade, uma probabilidade de uma outra crise também, certo? Ou uma síndrome de epilepsia, outra síndrome, tá? A classificação das crises proposta por 2017 na ILAI também, que a ILAI é a Liga Internacional de Epilepsia, contra a Epilepsia, tá? Então, as crises dessas hoje que a gente vai abordar, tem crises de início focal, tem de início generalizado, certo? Como a gente vai abordar crises, síndromes epilépticas específicas, então elas são conhecidas, tá? O início pode ser geralmente motor, tá? Mas tem também de início não motor, certo? Das crises de início focal, como também de início generalizado, tá? É muito importante a gente classificar as epilepsias, porque parte do pressuposto de que a partir dessa classificação é que a gente consegue ter a base para a gente fazer o manejo correto e fazer o teu sucesso na terapêutica, tá? Então, a gente precisa classificar corretamente as epilepsias. Então, o que a gente pode ter como tipo de crises, né? Como a gente já falou, ela pode ser focal, generalizada, desconhecida. E as epilepsias também. Elas podem ser focal, generalizado, combinado entre generalizado e focal, ou então desconhecido. E outro critério são outra classe, digamos assim, são as síndromes epilépticas, tá? A etiologia das 3, ela pode ser estrutural, né? Malformação do sistema nervoso, ela pode ser genética, infecciosa, metabólica, né, que entra aí os erros inatos metabolismo, hoje chamado das doenças metabólicas hereditárias, imune, ou então mesmo de causa desconhecida, certo? Então, dentro dessa nossa abordagem, essa é uma pergunta para se fazer, né? A epilepsia tem tratamento? Essa afirmação, né? Você tem tratamento, mas não ter cura. Quem concorda com isso, quem discorda? Quem me fala? Isso é um mito ou é uma verdade? Epilepsia
tem tratamento, mas não tem cura? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, a gente tá ouvindo bem, Deise. Você Doutora, falou eu das acho, pedras? Ah, sim. assim, eu acredito que depois de um certo tempo de que o paciente tem, por exemplo, mais de 10 anos sem crise, sendo que desses 10 anos tem aí uns 5 anos já sem crise, talvez possa considerar uma cura. Não sei se seria isso. Quem concorda com ele? Como é seu nome? Aleph. Aleph. Quem concorda com Aleph? É isso? Quem fala, quem falar outra coisa? Eu acho que são 5 anos, né? Sem medicação. São dois critérios diferentes, né? Por exemplo, a gente pode também considerar 5 anos com medicação sem crises, né? Independente do eletroencefalograma, ou 2 anos no período desse período, isso na infância, tá? Nesse período de 2 anos sem crises, com 2 eletros normais dentro desse período, a gente pode também descontinuar a medicação gradualmente, tá? Para a gente falar. Nesse aspecto, assim, nem tanto a gente considera a cura. Pode ser também, mas principalmente nessas tipo de epilepsia autolimitada, que ela tem uma síndrome, né? É uma síndrome epilética, que elas são autolimitadas, e realmente elas têm idade para começar e têm idade para terminar, uma faixa etária. E realmente isso não se repete, porque faz parte característica daquela cura, né? Daquela síndrome. Como também a cirurgia de epilepsia, né? A cirurgia de epilepsia, ela também, ela funciona como uma cura, tá? Funciona como uma cura, tá? E também, se descontinuar a medicação, né, a gente também, só que ainda fica mais um pouco o nosso cuidado, né, e o aviso com aquelas pessoas, né, principalmente quando não é uma síndrome bem determinada, tá? Com o uso de medicação, certo? Então, realmente é um mito, tá? Outra pergunta, né? Outra afirmativa. Paciente com epilepsia tem dificuldades mentais? Resposta: mito ou verdade, gente? Quem me diz? Eu acredito que seja um mito. Tem alguns estudos que mostram alguma correlação, né, de alguns pacientes com epilepsias que têm algumas comorbidades psiquiátricas, mas eu acho que não tem essa obrigatoriedade, não. Isso é o Aleph, né? Isso. É isso mesmo, tá? Mas isso não é a maioria, isso é a minoria das síndromes, digamos assim. Um exemplo é a epilepsia do lobo temporal, que não que também abrange a faixa etária adulta, né? E ela cursa com um déficit de memória, né? E outros tipos que eu vou abordar hoje também, alguns deles podem estar associados com algum déficit cognitivo, com algum déficit, mas isso não é a maioria, então, realmente isso é um mito. Tá? A maioria das crises epilépticas, das pessoas que têm epilepsia, elas não têm uma associação direta com doença mental, tá? É bem diferente, porque o que a gente vem? A gente vem de uma cultura, né? Porque Hipócrates foi o primeiro que relatou e falou a respeito, que a gente ouviu falar a respeito de epilepsia, né? E depois a gente veio depois teve a Idade Média, muitas pessoas foram mortas por conta da epilepsia, em se falar que achava que seria alguma influência de posse, de possessão, de espíritos maus. Então, algumas pessoas foram mortas na Idade Média. Então, ainda hoje, tem pessoas leigas que pensam que ter epilepsia é como se fosse um tipo de doença mental, como tipo a esquizofrenia, tá? Mas isso não é verdade, tá? Outra afirmativa. É possível manter a consciência durante uma crise de epilepsia? Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Principalmente as crises focais, não é isso? Que não se propagam para generalizado, ou mesmo que início de início focal, a pessoa mantém
o nível de consciência, tá? Então, assim, adentrando no tema próprio hoje da aula, as epilepsias benignas da infância, né? Esse termo benigna, ele já foi proposto, né, que não seja um termo muito apropriado, por conta que dá essa falsa né, associação de que não tem nenhuma comorbidade associada do ponto de vista, né, da pessoa, né, não dá nenhuma agressão. E alguns casos dessa epilepsia benigna, ela pode ter um comportamento cognitivo, né, uma alteração cognitiva, uma alteração comportamental, ou mesmo distúrbios psiquiátricos, ou mesmo associado com migrânia, ou então morte súbita, tá? Porque alguém sabe me dizer assim, por que a gente fala em morte súbita dentro dessas, né, do tipo de epilepsia que a gente está falando nesse tema, nessa epilepsia benigna? Alguém tem alguma ideia? Eu acredito que por desautonomia pode fazer alguma arritmia cardíaca, alguma coisa assim, não sei, talvez levar à morte, uma morte súbita. E uma das outras é a broncoaspiração, né? Se a pessoa tiver, por exemplo, um sono, né? Tá dormindo, e fazer a cialorreia durante a epilepsia. E aí broncoaspirar e não ser assistido durante o sono e morrer, né? Então, essa também é uma das hipóteses, né, tidas dentro da epilepsia também, né? Que é uma possibilidade de morte súbita, mesmo sendo uma epilepsia dita benigna. Então, o termo proposto, mas que ainda não foi mudado mesmo, atualmente o termo ainda é esse, epilepsia benigna na infância. Mas se propõe uma epilepsia autolimitada. Tá? Por quê? Porque justamente ela começa numa faixa etária, geralmente de 2 a 13 anos de idade, tá? E ela é autolimitada, e ela tem um impacto importante. Em centros de epilepsia, né, de referência para epilepsia, a prevalência vai de 15% a 25% das epilepsias na infância, certo? Então, é tipo assim, é um carro-chefe, né? É importante esse tipo de epilepsia dentro das epilepsias da infância. São as epilepsias benignas da infância. E outra que a gente já falou é que ela tem um prognóstico, que a gente não falou ainda, um prognóstico previsível na maioria dos casos, tá? Que ele tende a ser a benigno, certo? Então, nessas epilepsias da infância, elas são classificadas em focal e generalizada. Como exemplo das focais, tem a crise do lactente, a síndrome de Panayotopoulos, a epilepsia rolândica e a síndrome de Gastor. Dentre as generalizadas, tem a mioclônica do lactente, a ausência da infância, a mioclônica juvenil, a epilepsia de ausência da juventude e a epilepsia com crises tônico-clônicas generalizadas, tá? A gente vai abordar alguns desses temas, certo? Desses tipos de epilepsia. Um primeiro é essa crise neonatal benigna familiar, tá? Ela se dá início, geralmente no segundo, terceiro dia de vida, e ela se prolonga até, assim, uns 3 meses de vida. Então, ela, como a gente já falou, ela é autolimitada, certo? Ela pode ter as crises clônicas, mas pode ter também, tem tipos, né, que tem a familiar, né, essa familiar, mas ela pode ser, como a gente já falou, né, focal, ela pode dar com automatismos, ela pode dar com pedalagens, certo? E essas clônicas focais, tá? Geralmente o eletrointerectal, ele é normal, tá? E isso não exclui o diagnóstico, certo? O desenvolvimento dessas crianças, elas tendem a ser normal, e geralmente essa etiologia está associado ao KCNQ2, certo? Alguns poucos com KCNQ3, certo? Que eles atuam nos canais de potássio, tá? Geralmente não responde bem às drogas antiepiléticas,
mas tem uma ótima evolução, como eu já disse, ela é autolimitada, então é assim, é um tipo de doença que já foi muito bem estudada, né? E ela era, às vezes, eles têm um traçado, né? Que eles são alternantes, né? Entre um lado do hemisfério e outro lado do hemisfério, por conta dessa imaturidade dessa criança, né? Desse recém-nascido, tá? E desse bebezinho. E aí, por isso que essas crises focais. Muitas das crises no período neonatal, ela não tem essa lógica que a gente conhece do adulto, né, ou de uma criança um pouco maior, que é essa lógica que a gente vai pensar, não, essa foi uma crise que começou no lobo occipital, né, que a gente, se estudar bem direitinho a semiologia da crise, às vezes a gente consegue ser mais preciso do que o próprio eletrocefalograma. Mas no período neonatal a gente não pode falar nisso, por conta da imaturidade, tanto do corpo caloso, né, que ele faz essa interligação entre os hemisférios cerebrais, tá? Como da própria mielinização, que ela ainda está muito incipiente, né? Então, o tipo de crise, então por isso que às vezes até uma crise no período neonatal, ela consegue não ter nenhum tipo de sintomatologia, né? A gente não consegue nem perceber que ele teve uma crise, por conta justamente dessa imaturidade. Ou quando ele vai ter, ele pode fazer os movimentos de automatismo, como a gente já disse, aqueles movimentos de pedalagem de membros inferiores ou de remador, né, com os membros superiores, tá? Estereotipados, mas não tem uma lógica da semiologia da crise, tá? Como a gente consegue fazer numa criança um pouco maior, certo? E aí, outros diagnósticos diferenciais com esse, então, tem muitos diagnósticos no período neonatal, que é como a hipóxia, né, no período perinatal, e essa criança, ela pode apresentar crises desde as primeiras horas de vida, de acordo com o grau dessa hipóxia. Infecções, né, que isso é comum no bebê, sejam por sepse, sejam, né, meningite no período neonatal, que aí eles vão pode provocar crises, tá? Próprias do erro inato metabolismo, chamado de doenças hereditárias metabólicas, como essa dependência de piridoxina, né, que a gente pode fazer o diagnóstico diferencial administrando a piridoxina EV, né, e a criança parar associado ao eletroencefalo, e aí a gente vê que houve uma cessação das crises, ou sangramentos, né, hemorragia intraventricular, que o sangue é irritativo, então vai provocar convulsões, malformações do sistema nervoso central, né, tocotraumatismo, né, durante esse parto. Então, há esses diagnósticos diferenciais, tá? Outro diagnóstico diferencial que a gente pode ter é esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui esses tremores aqui nessa criança. Primeira pergunta, isso é uma convulsão? Vocês estão vendo? Ou não? Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Vocês acham que isso é uma convulsão ou não? Pode falar, gente, não tem problema não, dizer que sim ou não. Eu estaria aqui não. Que não, né? Quem fala, se vocês puderem falar o nome, só para saber quem é. Foi Alex que falou. O Aleph. Alguém acha que sim? Todo mundo concorda com o Aleph? Então, esse tipo de crise, né, justamente, ele é não convulsivo, tá? Ele funciona como uma mioclonia, tá? Benigna, e que na criança eles conseguem ter, assim, salvas, tá? Eles conseguem ter em salvas, são vários movimentos repetitivos, tá? Mas isso se a pessoa puder tirar dúvida,
tá? Mas uma criança que tem um desenvolvimento normal, que não mudou nada o desenvolvimento da criança, esse tipo de movimento, você vê que nem tem aquele componente tônico, clônico, né? Aquele movimentos clônicos do bebê, aquele em 2 tempos, que é o do movimento da convulsão, né? Ele não tem, são movimentos amplos, né? Como mioclônicos, né? Tanto vai como volta, tá? Mas um bebê que está dormindo, certo? Então, realmente, esse não é convulsivo, tá? É um diagnóstico diferencial com esse tipo de epilepsia da infância, tá? Deixa eu só ver se tem aqui mais algumas outras. Nesse período neonatal, né, a gente já falou dessas causas da convulsão neonatal, né? E como eu estava falando, tem vários tipos de convulsão neonatal, tá? Certo? Que se entra como um diagnóstico diferencial, tá? Então, um outro tipo de síndrome, né, que é a epilepsia de ausência infantil, né? Ela geralmente esse tipo de epilepsia ela dá-se início em torno dos 3 a 10 anos, certo? São episódios de olhar parado, com sem piscamento, uma duração de poucos segundos e não tem pós-ictal, tá? A pessoa pode ter dezenas de episódios por dia, às vezes é passada por despercebido, pode ser desencadeado pela hiperventilação, que é no caso da ausência típica, né? Das crises de ausência típica, e o eletro, eles são regulares, com espículas onda lenta generalizado na frequência de 3 Hz. Ele até é um tipo assim de eletro que a gente chama muito bonito, né? Assim, porque ele está aqui. Aqui ele ainda teve uma modificação um pouco no traçado, teve uma lentificação, tá? Antes de começar as crises, mas na ausência típica, ele recruta todos os elétrons, né, todos os canais de uma vez só em ponta onda lenta, né? Ponta onda lenta, ponta onda lenta, né? Ponta onda lenta, ponta onda lenta. E a 3 Hz, né? 3 complexos ponta onda, né? A cada segundo. Então, essa é o padrão da epilepsia, né? Das crises de ausência típica, né? Infantil típica. Então, na atípica, a gente já encontra esse padrão assim, mais lentifica antes um pouco, antes de ter esse recrutamento. E quando ele conclui também, aí eu vou mostrar aqui um link, que é quando ele recruta e quando conclui, ele também acaba de vez. Esse aqui, ele está contando, tá? Aí ele para de contar, entra com as pontas ondas, tá? E ele volta. Olha, ele volta de vez, como se ele não tivesse um pós-ictal, né? Como se ele não tivesse o pós-ictal. Ele está contando aqui, aí ele para, entrou aqui, ó, em ausência, ó, ele tem piscamentos, né? Ele faz uma versão ocular um pouco para cima, né? Você vê que ele fez uma versão um pouco para cima, e nem por isso ele deixa de ser uma crise de ausência, né? Já essa menininha aqui, ela estava lendo, né? Provavelmente ela seja aquelas crises que são desencadeadas pela leitura, tá? E aí ela começa, faz o recrutamento, né? Certo? O olho dela, né? Vai olhar para cima, ela faz a baixa da cabeça, né? Como se ela vai fazendo uma hipotonia, uma hipertonia, né? Ela faz essa queixa como se fosse uma tonia e ela já volta, né? Aí o traçado, ó, como se nada tivesse acontecido, né? Ela volta como se nada tivesse acontecido. Então, vocês continuam vendo a minha página? Sim, estamos vendo normal. Normal, né?
Sim. Ok. E aí, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, a gente está ouvindo e vendo a sua tela. Beleza. Então, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, viu, gente, vocês podem fazer, tá? Não tem problema. Também, se quiser deixar para o final, também podem fazer. A epilepsia mioclônica juvenil, então, é uma outra síndrome, né? Geralmente ele tem início a partir da segunda década de vida. As crises, elas, como o próprio nome diz, são mioclônicas, são predominantemente matinais. É aqueles tipo de crise que geralmente, às vezes, passa-se desapercebidos, porque é um pré-adolescente, né, o adolescente, né, segunda década de vida, e o adolescente, ele tem muitas modificações no jeito dele, então, às vezes, e também eles não têm muita destreza, né, motora. Então, é aquele adolescente que deixa cair muito as coisas de manhã matinal, né, por conta das mioclonias que eles têm. Então, que pode passar desapercebido, tá? Mas ele, além das crises mioclônicas matinais, principalmente matinais, né? Que é justamente quando eles estão segurando ou uma jarra, ou um copo, né? Eles soltam muito por conta das mioclonias matinais. Eles também podem ter as crises tônico-clônicas generalizadas ou crises de ausência, tá? Eles têm uma grande sensibilidade à privação do sono, que é justamente uma faixa etária que os adolescentes eles podem bagunçar um pouco os ciclos circadianos dele, eles gostam de dormir tarde, acordam cedo, às vezes para ir para a escola, e dormem de tarde, então é um tipo de síndrome epiléptica que tem uma grande sensibilidade à privação do sono, e a fotossensibilidade também, que pode estar presente, tá? Essa sensibilidade. Alguns tipos, né, de epilepsia, elas podem também não só ter bom tratamento, mas também tem alguns tipos que eles não têm, assim, são de difícil controle, né? E o tratamento a gente faz uso, né, da lamotrigina, associação com valproato, e o levetiracetam também a gente pode utilizar, tá? Esse caso aqui. Ok. Então, um outro tipo de epilepsia, né, é a epilepsia benigna com descargas centroparietais, tá? Que aí foi justamente esse casinho aqui. Então, um menino de 7 anos de idade, ele foi encaminhado para um serviço de eletro após a primeira e única crise convulsiva. Não tinha antecedentes gestacionais ou outros antecedentes de parto, tinha um bom desempenho escolar, o comportamento dele era normal, o exame físico e neurológico eram normais, há um antecedente de epilepsia, era um primo e um tio de primeiro grau, né? Que ele tinha uma história de crises quando crianças, tá? Essa crise, ela começou no sono, certo? Teve uma duração máxima de 10 minutos e quando terminou, ele ficou com a paresia do membro superior esquerdo, tá? Durante uns 10, 15 minutos. Ele não se lembrou do início da crise, teve uma confusão pós-ictal, ou afasia, né, com afasia, e ele evoluiu sem outras crises, tá? Com o uso de oxcarbazepina. A ressonância dele foi normal, e durante a realização do eletro, ele estava sem queixas, né, ou déficit motores, tá? Então, ele foi feito o eletro com um eletrodigital de 21 canais, com um modo disposto do sistema 1020, certo? Durante a vigília, então, foi percebido nesse eletro, tá? Um início súbito de uma atividade delta rítmica, tá? Por 19 segundos, morfologia de ponta-onda, a partir do 20º segundo,
e uma projeção centrotemporal média à direita, tá? Depois de 1 minuto e 10, ele começou uma segunda descarga da mesma morfologia, durante 65 segundos, com uma maior, com essa eletronegatividade em C4 e T4. Tá? Um ritmo alfa posterior de 10,5 Hz, bilateral, ele apresentou, e no período foram identificadas umas pontas isoladas, tá? Centro-parietais, essas descargas, centro-temporais, quero dizer, bilaterais, certo? Então, esse é um dos descritos, ele fez essa delta, tá? Que é nesses primeiros 19 segundos, certo? E aí, depois, ele começou a fazer a ponta-onda, tá? Essa ponta-onda. Ok? Então, essa descrição desse caso clínico, ele é típico, né, desse tipo de epilepsia benigna, tá? Com descargas centro-parietais, certo? Que é como? Justamente, ele tinha 7 anos. Então, é uma idade que se começa ali, geralmente esse tipo entre 3 e 13 anos, tá? Com história familiar, 10 a 13% dessas pessoas só apresentam uma crise na vida. O tratamento de eleição com carbamazepina ou oxcarbazepina, eu prefiro a oxcarbazepina por conta que não está associado tanto com dificuldades de aprendizado. A carbamazepina está associada com dificuldade de aprendizado, então a oxcarbazepina não tem essa associação direta. Por isso que, às vezes, antes se dizia, então, esse tipo de epilepsia não é um tipo de epilepsia tão benigna, né, por conta da dificuldade também cognitiva. Mas a oxcarbazepina, ela diminui esse efeito colateral, então provavelmente era uma característica da carbamazepina, certo? A manifestação clínica, então, ele pode ter manifestações clônicas da hemifase, certo? Podendo ter fenômenos sensitivos também, tá? Certo? Que é aqui essa descrição as descargas centrotemporais. Tá? E um outro tipo de epilepsia são os paroxismos occipitais, né? A epilepsia com paroxismos occipitais, que é dividido em 2 subtipos, o tipo Panayotopoulos e o tipo Gastor. Tá? O Panayotopoulos, a idade de início vai entre 3 e 6 anos, com a mesma incidência entre meninos e meninas, um tipo de crise com vômito, desvio ocular, ele compromete a consciência, podendo evoluir para uma hemicrise clônica, uma generalização secundária. O desvio do olhar ele pode ser mantido ou intermitente, pode durar até horas. Nesse momento, o vômito ele é ictal, tá? E os sintomas visuais e cefaleia pós-ictal são raros. Pode ocorrer frequentemente status epilépticos. O eletro, ele pode ser normal ou ter espículas extraoccipital, o que não afasta o diagnóstico, certo? 1/3 das crises, ela é única, tá? O que não caracteriza a epilepsia. E a origem, né? Occipital, certo? É interrogado. E ele pode, porque as espículas podem se propagar para outras partes do encéfalo, certo? Um prognóstico óptico e o tratamento ótimo, e o tratamento também com carbamazepina e oxcarbazepina. O tipo Gastor, ele tem uma idade, né, de início de 3 a 14 anos, né, de início e duração. Essa idade dessa síndrome, ela vai em torno de 3 a 14 anos. E esses tipos de crise, ele também pode dar com alucinações ou cegueira,
Aí pode ter o desvio ocular também com piscamento e generalização secundária. Geralmente as crises são diurnas, as crises visuais. A cefaleia pós-ictal já é frequente, o que difere do panaeotopoulos. E, assim, muitas vezes a gente não consegue distinguir esse tipo de epilepsia da migrânia, tá? E também o tratamento com oxcarbazepina e carbamazepina. Então, aqui estão as descargas occipitais, certo? Aqui, ó, no, né, O2, aqui, à direita, certo? Então, eu falei de algumas drogas, né, que a gente está mais comuns, né, do tipo de tratamento. Eu não citei na hora o tipo de tratamento da epilepsia de ausência, né, o que uma das drogas a gente pode usar o valproato de sódio, ou então a etoxocimida, certo? Sendo a etoxocimida né, a primeira escolha, mas não está muito disponível e acessível aqui no Brasil, né? Então, a carbamazepina, a dose de início, geralmente é de 15, tá? Podendo ir até 30 miligramas por quilo dia. O valproato de sódio, a gente começa também 15, vai até 60 miligramas quilo dia. A lamotrigina, se você tá com o já em uso associado com o Depakene, você vai de 1 a 15 miligramas por quilo dia, para evitar os efeitos colaterais, tá? E sem o Depakene, a gente vai de 5 a 15 miligramas quilo dia. O levetiracetam a gente vai de 10, começa com 10 e vai fazendo a titulação até um máximo de 60 miligramas quilo dia. Isso de acordo com a sintomatologia. Geralmente a dose, por exemplo, do levetiracetam, você começa com 10 e aumenta até 20, fica ali. Se precisar aumentar a dose da medicação, é que a gente, de acordo com o número de crises, é que a gente aumenta. Essa aderência da gente com o paciente, dele, tipo assim, aceitar, né, o tratamento, ele aceitar a possibilidade de crises, tem que ser bem esclarecida pelo fato de a gente não estar usando muita medicação sem necessidade, que aí assim a gente evita algumas drogas, alguns efeitos colaterais, que é droga dependente, tá? Então a gente tem que deixar isso bem claro para o paciente, para ele não ficar pensando que é uma negligência médica, a gente permitir que o paciente tenha crises convulsivas, tá? Então a gente precisa deixar bem claro isso para o paciente. A oxcarbazepina também a gente começa com 15, mas podendo chegar até 40, tá certo? Então, essas foram as drogas que eu citei hoje. E mais os diagnósticos diferenciais, né? Como a gente já teve vendo alguns, às vezes eles estão muito próximos, né? Eles se parecem muito com um tipo com a crise convulsiva, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse olhar de investigador para a gente fazer os diagnósticos diferenciais e poder fazer o diagnóstico correto o quanto antes, tá? Uma delas é a crise convulsiva febril, que não é epilepsia, tá certo, gente? E para a gente, a clínica é soberana para a gente não estar tratando convulsão febril com medicamentos, tá? Então, hoje mesmo eu atendi uma criança com uma crise, ela teve 3 episódios de convulsão, né? No mesmo dia, dentro de 24 horas, que a gente considera um episódio só. Dentro de um deles, ela estava com febre, mas os outros 2, ela não estava com hipertermia no momento. Mesmo assim, eu considero como crise convulsiva febril. Então, eu poderia não iniciar anticonvulsivo, mas ela chegou para mim hoje com anticonvulsivante, já com anticonvulsivo, tá? Então, eu propus até para a família de tirar esse anticonvulsivo pela clínica da criança, a criança com desenvolvimento todo normal, propus tirar essa medicação, mas a mãe não aceitou, né? Então, assim, essa questão do vínculo, mesmo eu sabendo que é melhor para ele, então vamos fazer o eletroencefalograma, mas eu já falei para a mãe, mesmo que o eletroencefalograma dê alterado, eu vou propor para você tirar essa medicação, né? Às vezes é um tempo da família se adaptar a essa mudança de medicação e sentir uma segurança nessa relação com o médico, tá? Sentir uma segurança com o médico. E porque o que acontece? Acontece que 5% dos eletroencefalogramas, de uma população sem crises, eles são anormais, tá? Então, por isso que, e se a clínica da convulsão febril, né,
ela é soberana, se ele tem uma crise de convulsiva que fecha critérios para crise convulsiva febril, eu não preciso, hoje em dia, mais usar um anticonvulsivante, nem os benzodiazepínicos para evitar convulsão durante a febre. Principalmente se essa família morar perto, né, dentro assim, de um raio de 15 minutos do pronto atendimento, certo? Já em lugares que são mais distantes, que a pessoa leva 30 minutos para chegar no pronto atendimento, né? Então, a gente considera, dependendo se for uma crise convulsiva prolongada, febril, a gente considera o uso de medicação, tá? Certo? Outros tipos de diagnóstico diferenciais, né? Como a gente está vivendo esse sonhar acordado, né? Isso é comum em criança. Eu não sei se aqui alguns dos alunos são pais, mas a criança, o bebezinho, quando está com sono, às vezes eles começam a ficar com o olhar parado, nem pisca direito, né? Às vezes por sonolência, e daqui a pouco eles estão dormindo, fecham olhos e dormem. Então, esse olhar parado, né, ele pode ser uma sonolência de um bebê saudável, né, um diagnóstico diferencial, né, com crises de olhar parado. Às vezes a própria desatenção, né, a criança que é desatenta, ela pode ficar com o olhar, né, parado, e isso não ser uma convulsão, certo? Outras tipos, né, de crises que a gente já teve falando aqui hoje, né, como algumas alucinações, pode ser um distúrbio psiquiátrico e não um tipo de crise, né, como o tipo Gastor, né, que é um tipo que pode dar alguns sintomas comportamentais, algumas alucinações, certo? Ou mesmo as crises as convulsões não epilépticas, né, tá? Causadas por, né, hipoglicemia, por outras razões, essas convulsões, então elas podem, né, parecer que seja como a epilepsia rolândica, né, as epilepsia tipo rolândica, tá? Outros tipos de hoje, né, tido como que foi falado hoje, né, que poderia ter um diagnóstico diferencial, né, com outros tipos de epilepsia, né? Então, a enxaqueca, né, como a gente já esteve falando, que alguns tipos de migrânia, elas podem ser muito confundidos com também do tipo Gastor, tá? Que a gente não daria nem para diferenciar clinicamente. Precisa do eletroencefalograma para a gente fazer o diagnóstico diferencial, tá? A gente fazer o diagnóstico diferencial. Aqui, outras, né, tipo de crises, né? Ok. Então, esse aqui eu trouxe um caso clínico, tá? De um menino de 1 ano de idade, que ele iniciou com esses eventos aqui. Deixa eu buscar aqui para vocês, que eu não consegui linkar. Deixa eu colocar direto aqui, que não está vindo aqui. Então, vocês pensam esse tipo
Primeiro, vocês acham que é uma convulsão ou não? Vou colocar de novo aqui. Vocês acham que é uma convulsão ou não? Quem fala? Esse é um evento convulsivo, né, de origem, digamos, epiléptica ou não, de origem não epiléptica? Quem me fala? Ele estava interagindo, doutora, Nesse momento, nessa... não. Ele parece estar sorrindo, né? Mas ele não está interagindo. Vocês percebem? O que vocês percebem na crise, nisso? É uma crise. O olhar dele. Hã? O olhar, talvez. O olhar, ele tem um leve nistagmo, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Agora aqui, ó. Ele fica com essa boca entreaberta, né, como um ar de sorriso, né, mas essa reação de parada, aí que quando ele, aí quando ele mexe, aí que ela faz os movimentos mastigatórios, né, ele tá ali meio que voltando da crise, mas ele ainda tá, né, nesse evento. Vocês acham que é um evento epiléptico ou não epiléptico? Acho que sim. Acho que é. E dentro do que a gente teve falando hoje, né? Vocês acham que se caracterizava, a gente poderia fazer um diagnóstico inicial com algum tipo de síndrome epiléptica das que a gente citou hoje? Ele tem em torno ali de 18 meses, né? Então, deixa eu voltar aqui para a aulinha. Então, a gente tem aqui, ó, em torno de 18 meses. Vamos ver se vocês acham que se enquadra em algum desses, né? Né? Porque ele faz essa versão ocular, ele faz uma versão ocular, ele faz um movimento, né, com a cabeça, mas ele, né, a faixa etária dele não é essa faixa etária, né, que a gente poderia pensar numa origem occipital, né, por causa dessa versão ocular. Mas aí não é essa faixa etária, né, de crianças. É isso do que a gente esteve falando hoje, né? Então, o que vocês fariam para essa criança? O que vocês fariam? Ela chegou com esse tipo de evento, você viu esse vídeo que a criança, que a mãe mostrou, e o que você faria como primeiro passo? Talvez checar primeiro a história com a mãe, assim, se é recorrente esses eventos, se está associado a febre, infecção, algum sinal infeccioso, antes de ir Isso. para os exames. Isso. A anamnese, gente, é fundamental. A anamnese, a gente consegue chegar num diagnóstico, assim, 85% dos casos, 85% dos casos em medicina, a gente chega num diagnóstico certo só com a anamnese. A gente não precisa, digamos assim, pedir exames laboratoriais. Mas dentro da história dele não tem associação com febre, ela está fazendo vários episódios desse, em torno de 3 eventos desse por dia, tá? Mas o desenvolvimento dele, ele tem um atraso do desenvolvimento leve, certo? Não tem história familiar de epilepsia, tá? E nenhuma outra doença, né, que se conheça, tá? Além do que a gente já falou, certo? O que mais? O que vocês fazem a partir desse momento? O exame neurológico dele é um exame neurológico que constata esse leve atraso do desenvolvimento. E o que a gente faz? O próximo passo.
Assim, acho que dentro desse, como o exame neurológico dele é normal, digamos assim, não tem um desenvolvimento, desenvolvimento anormal, pensaria mais nas epilepsias autolimitadas, né? Assim, tentar pensar por essa linha. E aí investigaria com, talvez, o eletrocefalograma, assim, os exames laboratoriais gerais para descartar causas metabólicas, infecciosas, e acho que uma neuroimagem, não sei. Justamente. Então, foi se iniciado na emergência o Gardenal e foi pedido o eletroencefalograma. Com o Gardenal, ele não houve melhora do número de crises, tá? E você espera o que desse eletroencefalo? Tá? Eu vou avançar. Então, ele tenha uma atividade de base discretamente desorganizada nesse eletroencefalograma, tá? E eles tinham os paroxismos epileptiformes, que eram muito frequentes na região temporoparietal à esquerda, tá? E aí, os exames laboratoriais, eles não vieram, assim, com grandes alterações, esses exames de triagem, de primeira linha, então, eles não vieram com alterações, tá? E a partir desse momento, como o Alf já falou, por conta desse eletro, você vê, eu não pedi uma tomografia de primeira mão, tá? Por conta de quê? Por conta dessa necessidade que a gente tem de não se invadir muito fazer uma tomografia e radiação no paciente sem necessidade. Hoje, na pediatria, a gente usa assim dá uma segurada nesse número de radiação que a gente faz. E a gente só vai fazer uma tomografia ou outro exame de neuroimagem quando não houver um controle de crises, mesmo com um eletro alterado, tá? Um eletro alterado, sem o controle de crises, com medicação anticonvulsivante, numa dose terapêutica, tá? Então, numa dose terapêutica, uma medicação e ainda sem controle das crises, então a gente insiste no caso da epilepsia, né, com eletroalterado, com uma neuroimagem, tá? E a gente vê que tem esse predomínio focal, né, dessa temporoparietal à esquerda, tá? Então, é nesse momento que aí eu pego uma neuroimagem. E aí ele veio, tá? O que vocês conseguem ter, assim, que corte é esse, gente? Uma tomografia cortexial, né? Um corte axial. Você consegue ver alguma alteração ou não? Tem umas hipodensidades no lobo occipital esquerdo. Isso. Só que aqui, como ele é um pouco mais alto, aqui ainda é parietal, tá? Certo? E aí que justamente coincide com esse mesmo foco do eletro, certo? E aí foi quando a gente decidiu pedir uma ressonância para a gente examinar melhor essa lesão, e não foi conclusiva a ressonância, tá? Que ele viu a mesma lesão e que interrogando se poderia ser uma displasia ou então uma neoplasia e pedindo a biópsia, tá? Então, assim, é um caso que né, não foi um dos casos de uma epilepsia benigna da infância, né, mas que faz um diagnóstico diferencial com o tema, certo? Ok. Então, era isso, gente, que eu tinha para falar. Obrigado, Deise, pela apresentação tão ampla que você fez. Acho que foi interessante porque o olhar do neuropediatra nessas situações se faz necessário. A gente viu que esse conceito de epilepsias benignas da infância é um conceito bastante variado e com um leque de diagnósticos diferenciais também muito amplo.
Eu queria perguntar a você, Deise, aliás, eu queria primeiro abrir a pergunta para os outros colegas, estudantes, médicos que queiram se manifestar. Alguém tem algum comentário a fazer? Bom, eu queria então, a respeito daquele caso daquele recém-nascido que tinha aquelas mioclonias, que pareciam mioclonias fisiológicas realmente, reforçar que é muito importante, num contexto desse, se você tem dúvidas da origem desses movimentos, fazer uma poligrafia neonatal. E, idealmente, flagrar um movimento desse e a gente vê o correspondente eletroencefalográfico. Muitas vezes, não só em crianças recém-nascidos, mas mesmo em adultos, a gente se surpreende com os resultados. Então, cada vez mais nós temos à nossa disposição essa possibilidade de registrar essas alterações eletroclínicas e ter um diagnóstico muito mais preciso. Queria dizer também que no hospital universitário a gente tem o aparelho de poligrafia com os requisitos de poligrafia neonatal. A gente não tem feito rotineiramente por falta de pessoal, porque assim, por exemplo, eu, apesar de ter feito a minha formação também nessa área, eu não consigo dar conta de tanta coisa. Então, o ideal é que colegas mais jovens se interessem e depois que voltem para cá e a gente consiga tocar isso para diante. Mas essa investigação, eu sempre digo, para mim, é como se fosse um videogame do bem, porque é uma coisa lúdica investigar esses pacientes. O Rafael está aqui na aula, o Rafael que também faz vídeo EEG, e acho que ele deve ter uma opinião semelhante, que é muito prazeroso a gente investigar os pacientes com todos os recursos que estão à nossa disposição. Eu queria também fixar a atenção nas epilepsias mais tipicamente que eram classificadas como benignas da infância, são a epilepsia rolândica, rolândico parietal, rolândico temporal e occipitais, e dizer que a caracterização delas tem um valor prognóstico muito forte. E que realmente, se a gente não estiver atento, e mesmo estando atento, às vezes é difícil o diagnóstico diferencial com migrânia. E às vezes a mesma crise envolve as duas situações. Numa mesma crise você pode ter um início como migrânia e o término como enxaqueca, como epilepsia e vice-versa. Eu vou dar uma aula depois sobre isso, sobre as relações entre dor de cabeça e epilepsia, e a gente tem um material interessante sobre isso. Então, uma vez mais lhe parabenizar, porque esse tema é um tema palpitante, muito amplo, com muitas abordagens possíveis, e você conseguiu mostrar essa situação de uma forma muito prática para a gente. Obrigado, e eu queria deixar aqui para outros colegas se manifestarem, o Rafael, a Valéria Nogueira, que é pediatra também, e os estudantes também. Os estudantes não precisam ter vergonha. Os neuropsicólogos, como o Jerônimo, a Laurinha, também é importante essa interação, porque a abordagem desse paciente não é exclusivamente médica. Boa noite, doutora Deise. Boa noite a todos. Nossa, Boa tá noite. dando eco para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Ah, joia, que bom. Agradecer mesmo pela aula, pela oportunidade de conhecer mais sobre as epilepsias benignas da infância, que é um assunto realmente muito importante para a gente, que a gente não vê na faculdade, mas que é importante a gente saber, né? A gente ter esse conhecimento, até porque tem as manifestações comportamentais também. Então, eu só queria agradecer e parabenizar pela aula.
Obrigado, Laura. Desde esse comentário da Laurinha foi muito importante, realmente, porque os neuropsicólogos precisam dessa interação conosco, que somos médicos, e vice-versa. Mas, Deise, eu queria perguntar uma outra coisa a você. A gente sabe que, caracteristicamente e conceitualmente, as epilepsias benignas da infância são benignas, obviamente. Mas tem um subgrupo que não é tão benigno assim. Então, por exemplo, tem relatos de pacientes com epilepsia rolândica benigna, ou centro parietal benigno da infância, dentro desse conceito que a Laurinha falou, que tem alterações neuropsicológicas que não tem esse comportamento tão benigno. Qual é a sua experiência a respeito disso? Eu tenho associado isso ao medicamento, sabe? Eu tenho associado, desde quando eu passei a usar, deixei de usar carbamazepina, né, e tenho utilizado mais a oxcarbazepina, eu tenho encontrado menos efeitos né, principalmente dessa dificuldade no aprendizado, mas uma parte mais cognitiva mesmo, sabe? Que aí eu não tenho visto mais esse impacto, né? Se tem algum impacto, não foi mensurado pela troca da carbamazepina, sem usar a carbamazepina, usar oxcarbazepina. Algum outro colega tem algum comentário a esse respeito? E o caráter autolimitado, Daisy, você tem visto casos que passa do final da adolescência e entra na vida adulta nessas epilepsias, continuando com a epilepsia, ou você não tem visto isso? Então, na minha amostragem, não. A não ser que ele vá apresentar depois, né? Mas essa também não é o que aborda a literatura, né? Eu realmente foge do meu espectro de acompanhamento, né? Ele vai apresentar isso na fase adulta, aí ele já não, eu não abordo, né? Eu já não acompanho. Eu Mas tenho isso não só é o um que caso está na desse. literatura, né? Eu tenho um caso de um paciente que tem uma epilepsia. Ele começou a acompanhar comigo, ele tinha uns 4 anos de idade, com uma epilepsia benigna da infância occipital, do tipo Gastor. Hoje ele já tem, inclusive, tanto clinicamente quanto com o eletroencefalograma, hoje ele já tem 25 anos e ele continua com as crises. E continua com a eletroalterada e a eletromorfologia típica de ondas agudas bifásicas. Eu tenho só esse caso, mas fora disso ele é uma pessoa normal, é formada, trabalha normalmente. Mas me chamou a atenção isso, assim, que passou da faixa etária que se esperaria. E eu sempre dizia à mãe dele, olha, não se preocupe que isso é uma epilepsia autolimitada. E eu, apesar de ele ser um adulto jovem ainda, mas não esperava que fosse até essa idade. Eu tenho visto alguns poucos relatos de casos semelhantes, mas foi um caso realmente isolado que eu não sei se algum colega tem alguma situação semelhante a essa. E o impacto, geralmente, da epilepsia não é para ter esse impacto, né? Mas acaba tendo, né? Pela falta justamente, de assessoria familiar, ou então mesmo de apoio psicológico, né? Porque a epilepsia não é para ter um impacto social, né? E a gente ainda vê isso, né? No nosso dia a dia, né? Na nossa sociedade. Sim, é verdade, Deise. Assim, a gente precisa dar atenção nas epilepsias, claro, as crises epilépticas, mas o que vai além das crises também influencia muito. Desde o preconceito que ainda existe, até os efeitos colaterais das medicações, e eu concordo com você, eu acho que as alterações cognitivas que são relatadas nesses pacientes, inclusive em vários trabalhos na literatura, mostrando esse comprometimento cognitivo, a minha impressão também é que é um comprometimento do tipo efeito colateral medicamentoso. Não sei se alguém tem mais algum outro comentário a fazer. O
O Rafael é um colega excelente, realmente. Tem o Rafael acadêmico e tem o Rafael neurologista e neurofisiologista. E ele aqui está fazendo uns comentários que ele está sem microfone, parabenizou pela sua aula. E ele disse que, sem dúvida, faz toda a diferença ter bons exames complementares para amarrar bem o diagnóstico. Então, acho que esse realmente é um segredo, é você ter a clínica, mas você não ter preconceito de pedir o exame. Então, o eletroencefalograma bem feito, e essa ressalva não deveria ser necessária, mas, infelizmente, eu acho que você concorda comigo, a maioria dos eletroencefalogramas não ajuda, porque, tecnicamente, tem uma qualidade muito a desejar, mas um eletro bem feito, ele, apesar de não ser o exame mais importante, que o mais importante são os de imagem, mas ele é o exame mais específico para a epilepsia. Então, a gente não pode... Aqui eu acho que até uma proposta de aula, não sei se vocês já tiveram, pelo menos assim, alguns critérios básicos de como saber se um eletro é confiável ou não, né? Porque às vezes laudos repetitivos, né? O mesmo laudo patológico para os mesmos, né? Para os mesmos profissionais, ou então... E eu posso até dizer o laudo que é assim, conclusão, ondas agudas difusas. Esse é um eletro que é repetitivo realmente. Clássico, né? A gente está fazendo um curso de eletroencefalograma para não eletroencefalografistas, e a gente tem aulas quinzenais, e o objetivo principal realmente é esse, você conseguir ver um exame de forma crítica, não ser um eletroencefalografista, mas conseguir saber como é que se comportar diante desses exames, porque infelizmente eles são a maioria, né? E então a gente precisa fazer esse grupo crítico, e eu aqui já lanço um convite para você, para o Rafael, para o Neto, enfim, para todos os colegas que se interessam por Jerônimo, para a Laura, para a gente reativar o capítulo alagoano da Liga Brasileira de Epilepsia. Eu já reativei 2 vezes esse capítulo, mas depois ele não se manteve. Agora a gente já tem uma massa crítica de pessoas que podem tocar essa ideia para diante, particularmente os mais jovens. Então, vocês estão convocados a fazer isso, e eu posso ajudar também. Tá certo? E se ninguém... Você quer comentar mais alguma coisa, Deise? Eu só quero mesmo agradecer mais uma vez ao convite, viu? E parabenizar por esse grupo de estudo. Parabenizar as pessoas que estão presentes, agradecer a atenção, agradecer as colaborações aqui na aula. E assim, né? E assim a gente continuar o processo de aprendizado, né? A gente está aqui para isso. Muito bem, pessoal. Muito obrigado a todos. A gente vai seguir com a nossa programação. Acredito, desde que daqui a poucos dias a gente já vai ter a sua aula disponível no YouTube, como já está disponível a aula do Rafael, que foi a última aula. Aliás, uma aula excelente também. E obrigado a todos, e uma excelente noite. E uma vez mais, parabéns para você, Deise. Você foi muito legal e nos ajudou muito. Boa noite. Boa noite.